Olá, sejam bem-vindos. Fator Político BR. Hoje, entrevista à jornalista Karina Michelin. Muito obrigada pela sua presença, Karina. Eu que agradeço, Berenice. É sempre um prazer estar aqui com você. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre o cenário geopolítico e também sobre as políticas que estão sendo adotadas pelo governo Lula aqui no Brasil, com análise da Karina. Karina, a gente já começa buscando a sua avaliação do cenário geopolítico, né? O que, no seu entendimento, está acontecendo de mais preocupante? Bom, Berenice, nada que está acontecendo nesse governo é uma novidade. A gente já sabia muito bem, através das propagandas políticas, das campanhas políticas, o que viria, né, pela frente com o governo Lula. Estava muito claro isso. O repeteco, né, do que a gente viveu no Lula 1, Lula 2, com Dilma, enfim, isso tudo se repete de uma maneira muito mais intensa, muito mais perigosa, porque a sede de vingança é muito maior e os planos nessa conjuntura, né, mundial hoje da geopolítica nos leva aí a certas dificuldades, até mesmo diplomáticas e relações diplomáticas, enfim, econômica. Então é um combo perigoso aí que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, que não é uma novidade, para quem já estava desperto, né, como a gente sabe muito bem, que viria a acontecer. Muitas pessoas, inclusive intelectuais, pseudo-intelectuais brasileiros, pensavam que o governo Lula, o Lula viria, né, com esse relacionamento diplomático, como um verdadeiro estadista, mas não é nada disso, né? A gente sabe muito bem quais são os planos obscuros de Lula, com quem ele está conectado e ligado diretamente, e a gente vê, mais uma vez, a máquina estatal, né, todo o aparelhamento do Estado e das instituições serem ativados aí no modo turbo, levando realmente as pessoas a se preocuparem cada vez mais com os acontecimentos, os episódios que estão acontecendo hoje no Brasil, até mesmo econômico, cultural, ideológico e político. Enfim, coisas boas não virão, infelizmente, já sabíamos disso. Mas uma grande parcela da população ainda tinha dúvidas, né, sobre isso e ainda defendia esse governo e continua defendendo, que é algo completamente impensável no século XXI e no ano de 2023, né, depois de tudo que nós passamos no passado. E na esteira disso, o cenário geopolítico mundial, o que você destacaria que o Brasil, né, e não só o Brasil, como os brasileiros, devem ficar de olho? O que é mais preocupante? Olha, Berenice, a questão principal aqui agora é a gente observar o que está acontecendo entre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que o Brasil ele sempre manteve durante esses 4 anos de governo Bolsonaro e uma posição neutral, certo? Então, o Brasil ele foi neutro nessa guerra, o Bolsonaro fechou os acordos necessários para o Brasil, políticos, enfim, em relação mesmo com a Rússia, do agrotóxico, que era imprescindível para o Brasil esses acordos estarem em pé para poder manter o agro, né? Então, ele foi até lá, fechou esses acordos estratégicos com a Rússia e sempre se manteve numa posição muito neutral, completamente diferente da posição de Lula, né, que chega já no cenário mundial, tumultuando todo esse mercado, causando aí conflitos, né, diplomáticos com as suas declarações e com as suas atitudes. Enfim, uma pessoa que recebe Maduro, que sabe muito bem que ele é procurado, né, pelos Estados Unidos, tem aí 15 milhões de dólares aí para recompensa de Maduro, que está conectado diretamente com Carvajal, porque ele também está no mesmo processo de Carvajal, que agora foi extraditado também para os Estados Unidos, estão completamente conectados, né, os dois, e fora isso, as viagens, né, direta com Putin. Então, a gente viu a Dilma Rousseff encontrando Vladimir Putin, esse encontro que ela chega até a oferecer dinheiro do BRICS, né, para o Putin, que causou aí também um mal-estar entre a China, que a China disse, não podemos oferecer esse dinheiro diretamente, publicamente a Putin, porque isso causaria um conflito direto com o Ocidente. Então, e com os americanos, sobretudo, né, com o perigo aí de sofrer sanções. Então, a gente vê aí
um cenário tumultuado, né, de uma pessoa que muita gente pensava que era um estadista inteligente, que viria para conquistar o Prêmio Nobel da Paz e tudo mais, mas o que ele está fazendo é completamente ao contrário. Ele está criando situações difíceis e complicadas, principalmente por ter essas relações diretas com os líderes de países ditatoriais e autoritários, que, no momento atual, os países realmente democráticos evitam ao máximo de ter visitas, né, desse tipo, né, dessa espessura aí, e principalmente no Brasil, que foi evitado por muito tempo. Então, esses são os perigos que a gente está vendo hoje nesse cenário geopolítico, como um Brasil realmente entrando diretamente numa guerra que era fria, híbrida e tudo mais, que pode aí fazer uma escalada para uma guerra quente. Mas, enfim, isso a gente está observando ainda para ver como irá acontecer aí os próximos episódios dessa guerra. Com certeza. E nos Estados Unidos, vale lembrar que foi expedido um mandado de prisão contra Donald Trump. E aqui no Brasil, parece que estão tentando prender também o ex-presidente Jair Bolsonaro. O sistema quer impor uma democracia sem participação popular, Karina? Na sua opinião, se alguém. A impressão, na verdade, que se passa é que se alguém se levanta contra isso, é acusado de ser contra a democracia. Existe uma saída para esse jogo perverso? Olha, é isso que estamos buscando, né? Porque o bloco que se criou, totalitário, é muito forte. Eles criaram essas pegadinhas, essas armadilhas, e eles têm algo que é imprescindível nessa guerra cultural e ideológica, que é a grande mídia. A grande mídia é responsável realmente para fazer essa lavagem cerebral e para legitimar aquilo que não é correto, aquilo que é crime. Então, a gente está vendo uma inversão de valores completa e absoluta hoje no cenário mundial. A gente vê que governos de direita e que são considerados extrema-direita vêm sofrendo punições, vêm sofrendo perseguições, enfim, ataques diretos aos seus líderes e ao povo, né? Porque isso é um ataque direto ao povo. Porque não podemos esquecer que esses líderes foram escolhidos pelo povo, é um voto popular que colocou essas pessoas, esses líderes no poder, e que eles tentam tirar e remover a qualquer custo. Então, assim, a gente vê na Itália que pela primeira vez aconteceu depois de muito tempo, sem eleições, aconteceu as eleições em 2022, no final de outubro, que elegeu Giorgia Meloni, né, uma representante do partido da direita conservadora, que subiu ao poder, destruindo completamente a esquerda, porque a esquerda na Itália hoje está muito mal, porque eles não têm um plano que agrade a população. Depois que nós passamos aí por todos esses anos de pandemia e guerra, a gestão da esquerda ela é catastrófica, e a gente observa isso no cenário econômico. Então, o plano deles é sempre o mesmo, é elevar as taxas, né, colocar as taxas, os maiores taxas, juros, enfim, aumentando tudo para a população, impostos, que é isso que eles fazem, isso é o modus operandi da esquerda, e isso reflete, né, através de uma guerra, através de uma pandemia que nós vivemos aí durante todos esses anos, as pessoas já estão realmente cansadas dessa política esmagadora, porque é a classe de pagadores de impostos, o cidadão e o povo, que está pagando um alto preço por isso. Então, essa é a questão, o cerne da questão hoje, né? Essa identificação aí que é uníssona dos esquerdistas de aumentar essas taxas, esses impostos, sempre em nome da democracia e do bem-estar social, usando aí a massa de manobra, os pobres, dizendo, não, isso é para vocês, porque nós temos que defender as minorias, os pobres e tudo mais, e a gente vê no final que não é nada disso, porque a teoria é muito maravilhosa, mas a prática se revela completamente desastrosa, e é isso que a gente está verificando. Então, no Brasil, a gente está caminhando também para isso, né? A gente vê aí um arcabouço fiscal que foi aprovado, que é completamente um tiro na nuca, né, dos brasileiros, e a gente vai ver um aumento de impostos muito progressivo daqui para frente, embora eles tenham essas artimanhas, né, de tentar manipular a economia e tudo mais, fingindo, né, que está tudo bem, que nós vamos realmente beneficiar a população mais vulnerável,
é mentira, porque, na verdade, são esses os primeiros a serem afetados. E a gente vê aí, através das taxações dessa Shen, depois o aumento de gasolina, onde dizem que não, a gasolina subiu só para o rico, não para o pobre, como se existisse uma bomba de gasolina para rico e para pobre, né? Então, assim, são discursos completamente incoerentes que, na verdade, atinge somente uma massa, infelizmente, ignorante, que não sabe realmente do que se trata e do que estamos e com quem estamos lidando, né, nesse atual cenário. Então, esse é o problema real, assim, dessa esquerda no poder e desse modus operandi. O próprio presidente Lula comentou, né, já afirmou que a democracia é relativa, né? Como que você, eu sei que no início você já fez ali uma análise geral, mas voltado para essa afirmativa da democracia relativa, qual a sua análise da governança e do governo petista? Não existe democracia. Não existe, é incompatível um movimento comunista, com muito orgulho, porque eles têm orgulho disso, o movimento comunista, dos moldes que eles querem, que eles ditam muito o marxismo, eles têm o marxismo como a sua figura e a sua teoria mais apropriada para aplicar no momento, né? Essas divisões entre proletário e burguesia, enfim. Isso tudo, essa famosa democracia que ele fala tanto, né, isso não existe, isso é uma mentira. Né? Ele não pode falar em democracia, não tem como um governo como o do Lula falar em democracia, quando são governos que apoiam regimes totalitários, como são governos que trazem Maduro, né, para dentro do país, não uma vez, duas vezes em prazos de meses, onde ele faz acordos direto com a Rússia, com a Putin, onde Dilma Rousseff vai encontrar Putin, onde Lula vai até a China, né, fechar acordos milionários, bilionários com a China, vendendo praticamente todo o país, entregando a chave do país aos chineses. Então, assim, você não pode falar em democracia quando você está fechando acordos com países totalmente totalitários e autoritários e comunistas. Não existe. Então, assim, é uma dicotomia enorme. Então, não tem por que a gente falar em democracia relativa. Ele pode inventar o adjetivo que ele quiser para a democracia, mas a democracia no Brasil não existe. E isso é fato. E é por isso que o jornalismo independente, né, ele precisa do apoio daqueles que nos assistem. Por isso que eu já quero aproveitar então a deixa, porque o próximo assunto é justamente o PL das fake news, que foi fatiado. Então, para você fortalecer o jornalismo independente, já deixa o seu like, o seu gostei. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e distribui para mais pessoas. E está aqui também aparecendo para vocês a nossa chave Pix, que é uma forma de estar colaborando com a nossa equipe, né, com todo o trabalho de trazer transparência nas informações. A gente sabe que existe um grande consórcio aqui no Brasil, e eu quero saber também como é que está a visão do Brasil aí fora, Karina, porque houve uma grande mobilização para aprovar o PL das fake news aqui no Brasil. Como isso não aconteceu, as big techs, na verdade, sentiram que seriam prejudicadas, né? E fizeram uma forte campanha. O requerimento de urgência acabou sendo retirado porque eles iam perder, né, na votação. Só que agora vem a estratégia que eles querem ir colocando aos poucos em projetos de lei fatiados, o mesmo que estava naquele projetão. Como que você vê a questão das big techs, Karina, nesse embate com Lula? Esse movimento de censura também é global? O movimento de censura é global. A gente sabe desde o início da pandemia, quando isso começou a acontecer, os acordos entre Mark Zuckerberg e o governo americano, ele era real. A gente viu isso através dos e-mails trocados entre Mark Zuckerberg e Anthony Fauci, e ali começa essa saga da censura. Então, e depois, logo depois da pandemia, nós tivemos também o caso de Hunter Biden, que nada poderia ser, né, disseminado ali em relação ao filho do presidente, onde o computador, o laptop dele revelava praticamente tudo da sua relação entre a empresa Burisma na Ucrânia, entre droga, sexo, enfim, tudo, orgias, enfim, coisas
macabras que estavam ali dentro daquele computador e que foram proibidas também de serem disseminadas. Então, essa censura vem acontecendo a nível global. E isso é um fato, né? A gente observou isso muito através da pandemia. Agora, o que a gente tem que ver aqui é o seguinte: a internet, ela é o meio mais democrático que nós temos hoje na nossa atualidade. A gente sabe bem que a grande mídia, por que a gente chama de grande mídia? Porque são grandes mídias que atingem toda a massa. Então, eles têm um poder enorme de influenciar e manipular mentes. Então, quando a internet chega com essas redes sociais e com esse poder das pessoas poderem falar aquilo que elas querem, mesmo que seja, antigamente era em 240 caracteres no Twitter, enfim, isso começou a evoluir depois para vídeos, começou a evoluir para textos, enfim. Isso tudo começou a criar um poder enorme popular. Tanto é que a movimentação da internet, ela é capaz de derrubar leis, ela é capaz de derrubar governos, ela é capaz de manifestar aquilo, né, que está errado e criar, fomentar esse tipo de assunto. Por exemplo, assuntos que eram escondidos, né, pela grande mídia, que ninguém falava. Qual é o papel do jornalista independente hoje? Por que é fundamental? Porque esses jornalistas independentes, eles não têm rabo preso com ninguém, eles não têm rabo preso com essa sujeira, né? Eles não têm, não recebem dinheiro, cheque de governos, de políticos, de oligarcas que falam, não, você vai falar somente isso. Aqui as pessoas não são treinadas, como está acontecendo agora, também no Brasil, essas escolas de fact-checkers, onde todos esses jornalistas, essas novas gerações aí de jornalistas são capturados, né, treinados para disseminar realmente fake news. E está tudo bem, né, mas ganhando dinheiro, eles são pagos para isso. Agora, o trabalho do jornalista independente e de canais independentes é justamente isso, trazer a contra-informação, trazer a informação que a grande mídia não te traz e te oculta, para fazer com que a população comece a avaliar realmente o que está acontecendo à sua volta. Então, fica a você o livre-arbítrio de entender e de manipular a sua vida como quiser, mas saiba que as informações estão equivocadas e a outra parte da história também existe. Então, por que essa PL da fake news? A PL da fake news é para você barrar todos esse tipo de informações alternativas, que eles chamam também de fake news, porque é muito fácil você rotular as pessoas, né, que trazem esse tipo de informação como fake news, tentando descreditar essas pessoas, né, falando, não, essa pessoa não é confiável, não é crível, né? Então eles já botam lá uma targa no seu Instagram, no seu Twitter, colocam os fact-checkers lá, a sua página, dizendo que você dissemina fake news, enfim, mas eles não são capazes de refutar, né, a verdade, eles não são capazes de refutar as teses. Então, eles simplesmente atacam, mas não refutam. E isso fazem um malabarismo com as palavras também para tentar enganar as pessoas. Claro, e no final das contas eles estão falando a mesma coisa que você. Entendeu? Então, assim, mas estão dando a entender que não. Então, é muito complicado isso que a gente vem atravessando e realmente a informação, a livre informação é aquilo que te liberta realmente desse processo de acorrentamento, de escravismo mental que nós estamos vivendo e isso é importante ser feito. Então, essa PL da fake news e essas big techs agora querem reverter a situação, porque disseram, bom, nós demos muita liberdade a essas pessoas. Essas pessoas têm liberdade demais para se expressar. Então, o que eles usam? Eles usam o discurso do ódio. Eles falam, vamos partir para quê? Vamos fazer o discurso do ódio, o discurso do vitimismo, o discurso de qualquer desculpa aí para tentar de qualquer maneira calar as pessoas, mas sobretudo não pessoas, eles querem calar a oposição, porque os regimes totalitários e autoritários usam desses subterfúgios para calar pessoas, para calar vozes dissidentes desse regime nefasto. É isso que vem acontecendo. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, que vão buscar essas informações alternativas, que comecem a raciocinar, porque daqui para frente a guerra de informação, a guerra de narrativa e a guerra da verdade, né? Porque aqui como você combate a mentira?
Você combate a mentira com a verdade. O problema é que esses governos, eles não trazem a verdade, eles não combatem a mentira com a verdade, eles combatem a mentira com mais mentira e querem transformar a mentira em verdade. Então, é essa luta que nós estamos atravessando hoje aqui nesse período, que é global, hein? Não é só um fato isolado brasileiro. Eu fico imaginando, Karina, se na época que o Foro de São Paulo foi criado, lá nos anos 90, salvo me engano, se a internet fosse tão popular como é hoje, porque diziam que era uma teoria da conspiração, e hoje nós temos a prova, né? O encontro, o 26º encontro, este ano foi aqui em Brasília. Como é que você vê essa aproximação do Brasil, esse alinhamento com países ditadores? O Foro de São Paulo, sempre as pessoas que disseram que era uma fake news eram aquelas que participavam diretamente do Foro de São Paulo. Eram essas que escreviam atas no Foro de São Paulo. Foram as pessoas que criaram o Foro de São Paulo, Lula compreso, né, inserido nesse sistema. Então, você falar que era uma fake news, quando as pessoas, muita gente sabia, e foi o professor Olavo de Carvalho que foi um dos primeiros a trazer essa informação extremamente relevante e importante para o povo brasileiro há décadas. E as pessoas, o mundo político, o mundo do jornalismo, o mundo da comunicação completamente ignorou, e não só ignorou, mas também tentou descreditar o professor ali, chamando de louco, conspiracionista, enfim, tudo mais. Quando foi um dos maiores estudiosos do Foro de São Paulo, que leu todas as atas do Foro de São Paulo, que sabia exatamente do que se tratava. Então, é um jogo muito sujo, né? Você não tem uma honestidade intelectual, e é isso que nós atravessamos hoje no momento atual do Brasil. Então, esses pseudos intelectuais, esses jornalistas, enfim, grandes nomes que falavam, que diziam que não existia, mas, na verdade, eles sabiam que tinha alguma pólvora ali, pronta para ser explodida. Né? Então, o Foro de São Paulo hoje é a maior ameaça. O Foro de São Paulo é uma associação criminosa. Né? Isso a gente tem que falar com os nomes que são. Então, a gente tem ali as Farc, que é um grupo que virou partido político, é algo completamente impensável. Então, veja bem, eles legitimam o crime, legitimam, né, a corrupção, o narcotráfico, e tudo isso junto. Então, a gente tem um narco-estado, né, pessoas que são comandadas, e a gente vê isso através das declarações de Carvajal, que fez delações premiadas, que os brasileiros deveriam estar atentos no caso Carvajal, porque ele é a chave de tudo. Né? O Lula deve estar muito preocupado com o negócio do Carvajal ali, porque ali é uma carta na mesa, na manga aí que eles têm. Ele fez delações importantíssimas. Ele delatou que o narcotráfico, né, os narcotraficantes, eles financiaram toda a esquerda na Espanha e na Itália, inclusive. Tanto é que a gente tem casos aqui na Itália com o D'Alema, né, o D'Alema, que foi um político muito ativo aí dentro da Itália, muito importante na esquerda, enfim, e ele está envolvido aí com armas na Colômbia e tudo mais, e essas investigações estão acontecendo. Isso daqui está se tornando público na Itália. Então, páginas e páginas de investigações em relação a D'Alema ligado diretamente a esses cartéis. Então, assim, Carvajal diz isso. Né? Então, a gente está vendo que tudo está se revelando. E eles querem esconder. Eles querem esconder a realidade das pessoas. Eles querem esconder que o crime organizado financia políticos, financiam governos, financiam estados e comandam os estados. E essa é a realidade que nós vivemos hoje. Então, nós temos que estar atentos a tudo que vem acontecendo, esse aparelhamento das instituições brasileiras, que é muito grave, principalmente na justiça, que a justiça não é mais cega no Brasil há muito tempo. A gente tem esse desequilíbrio jurídico, né, essa insanidade acontecendo dentro do Brasil, que estão cometendo crimes atrás de crimes, e esses crimes estão sendo cometidos pelos próprios constitucionalistas. Então, é algo que as pessoas têm que se darem conta do que quem são os inimigos, quem está diante de nós e quem conspira realmente
contra o povo brasileiro e contra a nação, e contra as nações de todos os povos. Então, essa é uma tarefa de casa importante que a gente tem que fazer, esse papel como jornalista, trazer, né, embora seja temas muito perigosos, temas muito abrangentes, enfim, complexos, né, porque a gente está falando aí de décadas e décadas, a gente está falando de pessoas extremamente perigosas, e a gente sabe muito bem o modus operandi. A gente viu o que aconteceu no Equador com o Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio foi morto. Entende por quê? Porque dizia que ia combater esses narcotraficantes dentro do Estado e ia revelar várias... Pois é, Karina, contratos. Estão calando a oposição na bala. Porque eles estão desesperados, Ben. Eles estão desesperados, Berenice. Eles estão desesperados porque eles perceberam que eles não conseguem mais colocar para baixo do tapete todas as mentiras e todas as manipulações que eles fizeram durante décadas. Que a internet é um mal que tem que ser combatido, porque isso está revelando tudo. E eles não estão conseguindo conter isso tudo. E a internet, a velocidade que você chega nas pessoas, né, esses compartilhamentos, essas notícias chegam de uma maneira muito rápida. Então, quando você traz esse tipo de informações para as pessoas, isso se dissemina de uma maneira rapidíssima, que é difícil depois você reverter a situação. Só que chegamos a um ponto muito perigoso, obviamente, porque a gente está nessa guerra, que é esse duelo entre várias facções. Essa é a realidade. Então, e o povo está no meio disso. O povo está no meio disso como sempre esteve. Então, essa guerra, essa luta pelo poder está acontecendo, a gente vê aí tudo, essa conjuntura, e o caso Carvajal vai revelar muitas coisas ainda, porque eu acho que é uma carta na manga aí que vai dar o que falar. É um arquivo vivo, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Ele está sob a proteção dos Estados Unidos, até porque é interessante os Estados Unidos ter o Carvajal nas mãos, porque o Lula ele já se demonstrou não confiável, né, para os Estados Unidos. Ele já foi lá, fechou acordos com a China não deveria, ninguém fecha mais acordos com a China hoje em dia. A Itália não fecha, não está mais fechando acordos com a China. A Giorgia Meloni parou a Rota da Seda, parou alguns relacionamentos com a China, porque eles estão entendendo que a China está realmente vindo, né, com o seu aparelho de inteligência, espionagem e tudo mais, para tomar conta aí desses países. E o Lula entregou a soberania dos brasileiros à China, porque ele fechou acordos de tecnologia com o Huawei, onde tudo que acontece no Brasil, tudo é sob, enfim, influência, ou a China está observando, o sistema maior de espionagem do mundo. Então, assim, você dá essa autonomia ao governo chinês, completamente de bandeja, você entrega isso, você entregou seus povos à China, certo? Você vê aí que na costa brasileira, os chineses estão pescando, né, nas costas brasileiras, dos mares brasileiros, sob o silêncio mortal do governo Lula. Eles estão levando tudo do Brasil. Por quê? Porque eles se sentem no direito de levar tudo do Brasil, porque tanto eles compraram muitas coisas no Brasil, o Brasil está praticamente sob o domínio chinês. Então, essa é a conjuntura atual. Então, essa é a guerra que estamos vivendo. Então, Estados Unidos tem Carvajal, né? Lula não se demonstrou tão crível, né? Tão credível, com essa credibilidade que eles achavam, porque os Estados Unidos ainda achavam que ele fosse um estadista, uma pessoa que completamente não se revelasse ser tão autoritário e totalitário do jeito que ele está se revelando. E isso está causando alguns conflitos. Então, tem cartas na mesa, tem muitas coisas acontecendo ainda aí que a gente vai ver o que vai acontecer, enfim, nos próximos episódios aí, que muitas coisas virão à tona ainda. Com certeza. Agora, vamos falar a respeito de pautas progressistas. Por exemplo, defender o feminismo, né, o empoderamento, colocando homens para competir com mulheres nos esportes, né? O que traz de benefício uma pauta progressista como essa? Uma distração popular de massa, só isso. As pessoas estão distraídas ali, quem quer ser LGBT, quer mais e tudo mais, enquanto coisas sérias estão acontecendo, movimentações sérias estão acontecendo. Então, essa pauta progressista, ela demonstra completamente quanto é raso, né? Quanto é raso a agenda da esquerda.
Porque eles querem vir com esse conflito para quê? Eles querem vir com esse conflito porque a guerra entre os proletariados e a burguesia já é algo obsoleto. A guerra entre os brancos e negros também já foi praticamente superada com Black Lives Matter, também que se virou contra eles, porque o Black Lives Matter começou a fazer essas movimentações, e aí tivemos a informação que o Black Lives Matter arrecadou milhões, né, milhões de dólares, aonde esse dinheiro ficou para a fundadora do Black Lives Matter, comprando casa na Califórnia, comprando casa no Caribe, enfim, ela não estava nem aí para os negros, para a luta dos Black Lives Matter, ela usou isso tudo para benefício próprio. Então, isso também se desmoronou, né? Isso não tinha nenhum sentido mais, essa guerra, essa global, né, com Black Lives Matter, esse slogan gigante que começou a inundar aí todos os países, sobretudo o Brasil, influenciado, né, por esses movimentos, que depois acabaram pela sua falta de seriedade. Né? Eles não têm seriedade e compromisso com ninguém, na verdade. Não têm compromisso com o povo, com as causas que eles criam. Eles têm compromisso com o dinheiro que essa causa vai reverter a eles. Agora, a questão grave aqui do LGBT e dessa transição de gênero, aqui a gente está falando de um dos mercados mais rentáveis do mundo, que é essas cirurgias de gênero, esses hormônios que são injetados nessas crianças, esses psicólogos que são pagos perfumadamente para ludibriar essas crianças, já desde cedo, tentando fazer com que elas acreditem naquilo que não é. Então, eles já dão medicamentos a essas crianças desde cedo, né? Com 4, 5 anos, essas crianças já começam a fazer essa transição psicológica, acompanhamento médico e tudo mais. Depois eles já entram com medicamentos fortes. Esses medicamentos, né, esses bloqueios hormonais, eles têm reações adversas seríssimas. Esses medicamentos causam depressão, causam vontade ao suicídio, né, predisposição a suicídio, e tudo isso. Então, essas crianças, elas não estão sendo bem cuidadas dessa maneira, elas estão sendo levadas à morte, de um jeito ou de outro. Porque quando essas crianças passam por essa transição de gênero, o que a gente está vendo hoje, e são dados alarmantes, é a quantidade de pessoas, de adolescentes, que fizeram essa transição de gênero e agora estão se suicidando, porque eles percebem que não era isso. E eles atacam quem? Eles atacam os médicos, os psicólogos e os governos que incentivaram isso. A gente tem lá a história do Canadá, Justin Trudeau, o pai do LGBT, né? Ele que é o garoto propaganda do LGBT. O que ele fez? Ele oferece até $70 mil às pessoas que querem fazer transição de gênero que trabalham para o governo. Então, eles dão esses bônus a essas pessoas para fazer isso. A troco de quê? Então, aqui a gente está vendo um cenário completamente perigoso e não é humano, não é pró-humano. Aqui a gente não tem agendas pró-vida. Aqui a gente tem agendas pró-morte do ser humano, onde eles defendem o aborto, a transição de gênero que te leva à morte, queira ou não queira, porque a gente tem dados estatísticos que mostram um número alarmante de adolescentes suicidas. E a gente tem cirurgias que não dão certo, que essas pessoas vão viver e conviver com isso, se elas conseguirem, esses adolescentes, para o resto da vida. Eles implantam órgãos sexuais que não funcionam. Meninas que implantam pênis, que não funcionam, não tem nenhuma utilidade. Absolutamente nenhuma. Para quê? Então, a gente está vendo que o que está acontecendo no mundo hoje, e essa propaganda, achando que é tudo muito lindo, que é tudo maravilhoso, que isso é um direito individual do ser humano, espera lá. Vocês defendem um direito de crianças que não votam, que não pagam pelos crimes que cometeram. Agora, a fazer uma transição de gênero desse nível, dessa complexidade e dessa mudança completa de vida,
Aí você observa que não são pró-humanos e que não são pró-vidas. E esse tipo de gente, esse tipo de governo, a gente tem que ficar longe dessas agendas e proteger cada vez mais os nossos filhos e as nossas crianças dessas aberrações que eles estão pregando como se fosse lindo e fosse uma propaganda maravilhosa de libertação, quando, na verdade, isso daí é uma escravidão e uma condenação eterna e perene. É isso aí. Bom, Karina, eu sei que no início você já comentou sobre a questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Tem também agora o golpe no Níger. E eu queria saber, na sua opinião, quem são os senhores da guerra? Porque tem muita gente ganhando com a manutenção desses conflitos, não tem, não? Claro, claro, claro que tem. Aqui a gente tem várias frentes acontecendo. A gente tem os globalistas, né, que a gente chama, os globalistas que a gente pode colocar aí na balança, que é o Klaus Schwab, que é Bill Gates, George Soros, que estão diretamente ligados também a essa frente, né, de controle e poder. Depois nós temos o bloco comunista, né, que também é um problema enorme, que está se montando aí através do BRICS, que Brasil, Rússia, Índia, China, que estão avançando. A gente tem a Sudáfrica, a gente vê agora o exemplo da África no Níger, tudo que está acontecendo na África, essa guerra entre franceses, né, o poder da França com a Rússia, que está ali dentro. A Rússia tem os Wagners ali dentro que estão completamente dominados, os nígers pelos russos. Então, eles querem jogar fora a França. Ainda eles vêm com um discurso enfim, dessa coronelismo, desse colonialismo, né, que a França criou em cima da África. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a Rússia entrando nesse cenário, que já está lá há muito tempo. Então, veja bem, é muito complexo. Depois a gente tem o bloco islamismo, né? Os islamistas também que estão nessa guerra aí, que são muitos, e hoje a gente viu que tem essa guerra espiritual também, enfim, religiosa acontecendo no mundo, onde a gente está vendo os islâmicos destruir todas as igrejas católicas. A gente teve agora, essa noite, destruíram praticamente tudo, todas as igrejas, se eu não me engano, na Índia agora, com os islamistas. Então, a gente tem esses blocos, a gente tem o Islã, o globalismo e os comunistas, né? Então, a gente está nessa briga aí. Mas, na verdade, por exemplo, eles se flertam entre eles, né? Porque o objetivo é um mesmo, né? O poder global. Então, o Klaus Schwab, muitas vezes, ele foi até a China, assim como o Bill Gates, eles vão até a China para dizer que o regime chinês é o mais adequado para a humanidade. Então, veja bem, eles estão no final, eles se encontram, eles se flertam ao mesmo tempo que eles se distanciam. Então, essa é um fato forte, né, uma evidência forte que eles estão ali nesse cenário global, mas, na verdade, o plano é aquele, o poder absoluto do mundo, né, o poder global, e quem pegar o alimento, quem tiver a posse total do alimento nas mãos, aí tem tudo, né? Tem completamente todo o poder global em cima da população. Então, por isso que a gente está enfrentando também essas crises climáticas que envolvem a alimentação, né? Que eles estão indo pesadamente em cima dos agricultores, dessas demarcações de terra, o marco cultural, o marco zero no Brasil, também em relação a isso, né, essas demarcações de terras indígenas, porque você dá poder da terra, né, a quem vai fazer parte do jogo. Então, você começa a fazer esse jogo, esse puzzle, né, esse quebra-cabeça, você começa a montar e você começa a observar que eles se encontram. Em algum momento, esses senhores da guerra se encontram. Né? Agora a gente vai ter a briga total para ver quem é que vai ter o controle total e absoluto. A China é um grande candidato a isso. Né? A China tem esse poder imperialista global já há centenas e milhares de anos, assim como a Rússia.
A Rússia também tem essa fome imperialista, né? A Rússia é um país, embora pequeno, mas muito prepotente, né? Que sempre teve essa coisa de imperialista. E eles estão juntos, né? Então, a gente está vendo um bloco do Ocidente contra o Oriente, asiático, onde o Brasil se enquadra nesse também. O Brasil estava neutro nessa situação, mas agora já está completamente definitivamente do lado já. O Lula deixou claro o lado que ele está, e isso está claro também para todos os governantes europeus, enfim, principalmente para os Estados Unidos. Estão tentando, né, tratar o Lula como não, você pode vir para o nosso lado e tudo mais, mas acabou. O Lula já tem o lado certo, ele já está com os seus amigos comunistas com um plano imperialista, enfim, desse bloco aí que está crescendo cada vez mais através do BRICS. Agora, essa revolta no Níger traz à tona novamente a interferência francesa nos países da África. Inclusive, a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, ela confrontou o Macron. Eu queria saber a sua opinião sobre a imigração na Europa, né? Por que não melhorar as condições de vida das pessoas em seus países? Né? A quem que não interessa que isso mude? É uma forma moderna, por exemplo, de escravidão? Claro, mas todos nós somos escravos de alguma forma ou de outra. Todos nós somos escravos modernos. Uns mais, outros menos, mas sempre escravos são. Então, assim, a questão da imigração, o problema da Líbia e da África começa já quando mataram Gaddafi, graças como ele chamava, o marido da Carla Bruni, Sarkozy. Sarkozy, quando, enfim, mata praticamente Gaddafi, ali começam as crises. Porque, assim, esses países, não adianta você ter interferência e querer colocar ali dentro uma democracia, quando esses países viveram a vida inteira, desde a sua nascença, em um regime completamente ditatorial e autoritário. Se você faz isso, se você entra dentro desse país matando o seu líder, que era Gaddafi, você tem que dar um plano para eles, você tem que dar uma estrutura para esse país, você tem que dar serviço, você tem que botar a economia a funcionar, você tem que oferecer oportunidade, emprego, gerar alguma coisa naquele país. O problema é que esses países que vão até lá, como esses líderes que matam esses ditadores, eles chegam nesse país, mas não tem um plano de ação. O que eles querem? Eles querem somente retirar, né, todas as biodiversidades, a riqueza daquele país, saquear o país e deixar o país como está. Então, esse é o grande erro. Aí o que acontece? Acontece o fluxo de imigração, que ninguém contém. Aí onde que vai? E esse também é um modo de guerra. O fluxo de imigração é um modo de fazer guerra, porque você, dentro dessas imigrações, desses barcos que chegam através do Mediterrâneo, através de Siracusa, que desembarcam centenas e milhares de pessoas todos os dias ali dentro chegam cápsulas terroristas. Então, são pessoas que são mandadas de propósito ali para fazer o quê? Tráfico de humanos, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de tudo. Você pega só o pior daquele país e você recebe essas pessoas no seu país. E essas pessoas não se adaptam à cultura desse país, porque eles são completamente diferentes da cultura que vive os europeus. Então, muitos deles não se adaptam a essa cultura. E a gente vê isso através da França, da Itália, enfim, da Alemanha, que recebe muito menos, né? Que sempre falou, não vou receber tanto. Enfim, a Itália é o que mais recebe, um dos países que mais recebe imigrantes. E a gente está vendo uma criminalidade aumentando cada vez mais. E aí o que acontece? Quando esses grupos terroristas já estão completamente dominados, porque tem cidades na Itália hoje que são dominadas pela máfia africana. Elas não respondem mais ao governo italiano, elas respondem à máfia africana. Eles sequestraram praticamente as pessoas dessas cidades. Essas cidades vivem sob a influência e sob o poder dessas máfias, que se está espalhando cada vez mais. Então, a gente vê um sistema judiciário que está de mão amarrada, onde a polícia, eles querem, né, descreditar a polícia, o regime policial também, para tirar esse poder da polícia de enfrentamento, porque hoje se a polícia vai contra um imigrante, eles chamam eles de racista.
Ele é racista, ele não quer o imigrante. É isso que eles falam, à esquerda. Mas eles não pensam que isso são cápsulas terroristas que estão vindo para implodir o país. Socialmente, culturalmente, economicamente. A gente vê quem vai pagar por eles aqui? O povo italiano, porque muitos deles trabalham de forma ilegal. Eles não pagam impostos. Eles recebem benefícios ainda do governo, que é dado pelo povo italiano. E o povo italiano não tem segurança, porque o mesmo povo italiano que recebe essas pessoas, esses imigrantes de braços abertos, até pouco tempo atrás, são os mesmos imigrantes que estão matando italianos, que estão cometendo crimes, que estão estuprando, que estão sequestrando, que estão matando a sangue frio, porque eles não têm absolutamente nada a perder. Então, isso são táticas, né, velhas táticas, que eles usam. É realmente voltar no período medieval, onde, né, a barbárie invade e essa criação aí de cápsulas criminosas, terroristas, guerrilheiras, para esse mal, para esse propósito, para destruir completamente com uma estrutura de base governamental. Então, o governo hoje, o Estado não tem governo que, a não ser que tenha um como eles no poder, mas se um governo como um governo de direita que está ali combatendo, que é completamente contrário a essas pautas, contra o fluxo migratório, enfim, contra todas essas barbáries que acontecem, eles querem eliminar essas pessoas, porque eles querem deixar o caminho livre para que isso aconteça. Só que esse caminho livre, a gente vai ter uma resposta negativa muito grande daqui para frente, porque a conta vai chegar. A conta vai chegar, a gente vai ter um caos social enorme e guerras civis podem vir a acontecer, como já está acontecendo em algumas cidadezinhas da Itália, onde essas pessoas se veem completamente indefesas e sob a influência desses bandidos, guerrilheiros, traficantes, que estão comandando praticamente todo um território que é italiano. Pois é, a gente vai ficar acompanhando toda essa situação. Karina Michelin, muito obrigada mais uma vez. É sempre bom falar com você. Recebemos hoje uma aula aqui. Obrigada mesmo. Imagina. São só informações, e eu digo sempre uma coisa, Berenice, não acreditem no que eu digo, né? Escutem e vá buscar as informações, pegue algumas palavras, coloque lá umas palavras-chave do que eu disse aqui e vá buscar as informações que estão acontecendo, porque a maioria das pessoas não sabe, né, o que se passa realmente no mundo, então é importante que isso aconteça. Então não acredita em mim, vai buscar. E eu que agradeço, Berenice, eu adoro o teu trabalho, a Berenice é maravilhosa, tenho um respeito enorme por ela, uma grande profissional e da qual eu admiro muito. Então, muito obrigada por me receber aqui hoje no teu programa, eu agradeço imensamente e a gente se vê em breve. A gente se vê em breve. Eba, vamos marcar já a próxima, então. Pode contar Pessoal, comigo. Beleza. Pessoal, muito obrigada também a vocês pela audiência. Não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Amanhã tem mais programação aqui no Fator Político BR, sempre com vocês. Tchau, tchau. Tchau.